Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus maravilhoso seja louvado juntamente com o Pai, no poder do Espírito Santo e com a Virgem Maria e todos os anjos do céu, que para sempre sejam louvados. Louvados pelos anjos do céu, louvados pelos santos que já nos precederam na glória. Louvado também seja em toda extensão terrena e em toda extensão da Igreja padecente purgatório, porque todos nós reconhecemos, e até o próprio inferno, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Este nome foi dado a Jesus e toda essa honra de governar o universo por causa de tamanha humildade, obediência. Tudo em função do amor. Então Jesus é verdadeiramente o coração de Deus, o coração do Pai, um coração materno inserido no meio de nós. Um coração que todas as fibras que compõem o coração são cada um de nós. E quando alguém deixa Deus de lado, quando a dor é como se arrancasse um pedaço de carne viva de um coração pulsando. Mas Jesus, pelo fato do amor, ele sente muita dor, porque o amor dói. Se o amor não doer, não é amor. Deus sofre por amor a nós que somos ingratos. Carregamos uma ingratidão naturalmente, somos ingratos por natureza. Temos dificuldade em reconhecê-lo como Deus, como Pai, como alguém que é extremamente e literalmente bondoso, amoroso, misericordioso. Ele é o próprio amor, ele é a própria misericórdia. É dele que emana todo o amor que sentimos. É como os raios de sol. Quanta distância existe da Terra ao Sol, e o Sol lança raios que chegam a nós nessa distância tão grande, atravessa essa distância descomunal e chega quente sobre nós, fazendo com que na Terra ele dê o efeito que precisa dar. E se hoje o Sol está queimando, está extrapolando o calor original dele, é por culpa exatamente dos homens, nossas. Questão de poluição da atmosfera, questão do progresso que tem levado à destruição da Terra, do nosso planeta, que foi criado como um Éden, como um paraíso, para habitarmos e vivermos felizes. E, no entanto, o mundo está se despindo, a humanidade está despindo o mundo de suas vestes, que nos veste, que nos alimenta, porque tudo é tirado da terra, tudo é tirado da mãe terra, da mãe natureza. E o homem está destruindo a natureza para semear cada vez mais em longas distâncias, mais quantidade, os grãos que se consomem, mas que não dão um efeito de uma floresta exótica, de uma floresta densa, das vegetações tão diferenciadas umas das outras, que nos enche de oxigênio, que promove a vida, que purifica o ar, que, que atrai as chuvas e outras coisas mais. Paraíso dos pássaros, dos animais, dos indígenas e todos aqueles que habitam florestas. E nós percebemos que o mundo tem sido destruído. Quando fala no mundo acabar, o mundo está acabando, ou para mim já acabou. A água está agonizando na poluição,
Os animais selvagens estão misturando com a civilização porque não tem mais lugar, ou morrendo nas queimadas. E por aí afora, as chuvas desaparecendo, os rios secando, os peixes agonizando, né? As pessoas morrendo em alguns países de calor. E vamos assim. E quando a gente fala em mundo acabar, eu costumo dizer que quando nós abandonamos Deus, como Deus tem sido abandonado por nós, cada dia a porcentagem da religião católica, que é a primitiva, a primeira, quer ver, que Cristo fundou, né? Depois de outras religiões já existentes, mas simplesmente a religiosidade e a lei. Jesus veio para inaugurar uma nova religião, a religião do amor, na plenitude dos tempos. E a gente percebe, por exemplo, onde foi o berço do catolicismo, Europa, grande parte dela, eu que fui em alguns países, percebi as igrejas vazias no domingo, pouquíssimas pessoas, 3, 5, 6 ou mais participando de uma missa dominical. Igrejas antigas sendo vendidas para ser barman, talvez mansões, boate, alguma coisa do gênero, né? E eu pergunto, para onde o ser humano está caminhando e por que esse separar de Deus? Por que separar de Deus? O que Deus fez para o homem fazer isso? O que será que Deus fez para que o homem desvie dos caminhos determinados por ele? Aliás, que é ele, né? E a gente percebe que a fé é que está extinguindo como o azeite das lâmpadas das virgens imprudentes. Ninguém coloca o óleo para manter as lâmpadas da fé e da esperança acesas em Deus, para pôr o óleo da perseverança, porque a perseverança ela sustenta a fé e a fé sustenta a esperança em Deus. E sem a gente buscar a Deus, perseverar na oração, na vida de colóquios, de uma relação íntima com Deus, é como o esvaziar nos tempos das secas, as lagoas, os lagos, os pequenos córregos, ele vai secar. E da mesma forma os corações estão ressequidos. Dentro deles correm apenas ambições desenfreadas, corre apenas vaidade excessivas, corre apenas sentimentos maliciosos que poluem completamente o homem por dentro, envenena inveja, o egoísmo, a egolatria. Busca-se cada vez mais o olhar para a aparência, busca-se apenas satisfazer a carne, busca-se apenas coisas do gênero, enquanto que Deus é posto de lado, numa solidão tremenda, enquanto no Santíssimo, enquanto o sacramento, em um cantinho da igreja solitário. Poucos são os que se dobram ali. E na maioria das vezes é um dobrar, é um estar ali, simplesmente como uma criança, cheia de mimo, cheia de capricho, o tempo todo pedindo me dá, me dá, me dá. Dificilmente vemos as pessoas dobrarem-se, espalhar-se diante do altar do Santíssimo, simplesmente para adorá-lo em espírito e em verdade. Porque dentro da aljava que todos nós carregamos nas costas, vamos tirando as flechas
para acertar alvos e todas as flechas que soltamos dentro dos nossos bodoques é uma palavra que diz: não tenho tempo, não tenho tempo. Essas são as flechas que nós tentamos atingir alvos para poder desvencilhar-nos de compromissos, de responsabilidades, de obrigações, ou pela desviar da caridade, desviar de pessoas para não conversar, para não falar, para não escutar. E dessa maneira, como diz o Papa Francisco hoje, ouvi um pouco ele dizendo, o mundo está robotizando-se. Os robôs que estão inventando, ele diz que se não for para auxiliar o homem, simplesmente ele se torna nocivo e negativo. E da mesma forma, o próprio ser humano não precisa inventar computadores que substituem homens, substituem inteligência artificial, movimentos mecanizados, porque o próprio homem está assim, né? O homem não anda mais sem um celular no bolso, não sai de casa sem o celular. Onde quer que vá, leva-se o celular como se fosse um documento, um chip. O homem só funciona com o celular na mão. Essa é a companhia do homem. No bar, na rua, numa viagem, numa estrada, dentro dos caminhões como caminhoneiro, é o celular que acompanha. As mocinhas, os mocinhos, as pessoas, onde quer que vão, levam, como se fosse parte do próprio corpo, parte da própria vida, parte da própria vida. É tão interessante que há tão pouco tempo isso não existia, né? Há tão pouco tempo não existia também, antes do Thomas Edison inventar telefone, não existia. As comunicações se davam por cartas, os telegramas às vezes demoravam 10 dias, uma semana, e as pessoas viviam. E hoje tudo é globalizado e tudo é no imediatismo, tudo alcança um número incontável de ouvidos as notícias bombásticas de cada hora. Daí a razão de globalizar a depressão, de globalizar o pânico, globalizar as enfermidades, porque o ser humano é farinha do mesmo saco. Nossos sentimentos, embora a cultura de cada país seja uma, mas nós somos da mesma forma. Difere-se educação, difere-se línguas, difere-se isso, aquilo, mas a maldade é a mesma, o egoísmo é a mesma, o individualismo é o mesmo, as dores também são as mesmas. E o amor se extingue, evapora, assim como muitos lugares onde havia lagos imensos evaporaram, desapareceram, extinguiram. Hoje se encontra o deserto dentro desses lagos que um dia era cheio de animais aquáticos. E daí a razão do ser humano também está tão solitário, tão silencioso, tão triste, não se vê risadas, não se ouve risadas, não se vê facilmente sorrisos. Quando a gente vê um sorriso de uma criança, a gente fica literalmente hipnotizado, porque é tão difícil ver sorrisos. As pessoas estão demasiadamente sérias, cabisbaixas, olhando para o chão, caminhando às vezes sem rumo, muitas vezes consumindo e se deixando consumir, e consumindo para sentir o prazer de comprar isso, aquilo outro. O comércio sobrevive exatamente deste vazio, insatisfação das pessoas.
E tudo porque as igrejas esvaziaram, tudo porque Deus não distanciou, mas o homem distancia cada vez mais de Deus. Cada vez mais distancia-se de Deus. Pouquíssimas pessoas oram, têm vida de oração pessoal. A maioria reza em comunidade porque se vê obrigado, porque ensinaram assim ainda nas catequeses, mas a maioria mal esparrama o sinal da cruz quando deita e de manhã quando acorda. É só um pulo para fora da cama e um corre-corre para desligar o barulho de um despertador e correr. E aí o dia começa, a maratona do dia a dia de todos, o frenesi do dia a dia. E Deus vai ficando cada vez mais relegado à solidão, a um silêncio e um distanciamento. Por isso, a gente espiritualmente percebe que é como se o sol apagasse. Jesus bem disse isso. O sol vai perder a cor, mas não é. É o homem que se distancia do sol, que é a luz que ilumina a terra. E quanto mais se distancia, mais escuro ficará, o sol escurecerá. É uma linguagem apocalíptica que nesse momento eu percebo que é o distanciamento de Deus faz com que a terra escureça, eclipse. É o eclipse do sol sobre a terra. As pessoas estão nas penumbras. E quando Jesus veio, fala que a luz, né, iluminou toda a terra, para os que jazem nas trevas. E hoje as trevas estão cobrindo o abismo novamente. É como se voltasse à origem do caos. É o caos que começou quando começou tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam os abismos, e o Espírito pairava sobre o caos. Esse é o princípio da Bíblia, e parece que ele vai fechar assim, pelo que vemos, pelo que notamos, pelo que sentimos, pelo que pressentimos, porque a gente, como eu disse, não temos mais nada para ver de caótico, porque o ser humano, quando se afasta de Deus, não tem mais nada a perder. Perdeu tudo. Perdeu e se perdeu. Peço às vezes desculpa por estar falando, mas eu estou falando aquilo que tem vindo, está vindo nos meus lábios, na minha boca. Estou falando uma verdade, não estou criando absolutamente nada, nem filosofando, nem estou pregando minha opinião. Não sou pregador, não sou formador de opiniões. Eu estou simplesmente falando aquilo que vivo e que vejo e que acontece ao meu redor. Aquilo que está acontecendo no mundo todo. As notícias que chegam. As conexões que formam-se em volta do globo terrestre, como se ele estivesse completamente presidiário de todo o mecanismo, os mecanismos das internets da vida, onde existe coisas medonhas, terríveis. E acredito que o demônio nada de braçada dentro de tudo isso, porque como faca de dois gumes, tem-se o lado positivo da questão, mas em contrapartida tem distraído de tal forma e atraído o homem como a serpente tem balançada na árvore, atraindo e conversando exatamente para poder tirar a atenção deles de Deus. E da mesma forma, todo o mecanismo dessa natureza está balançando e tirando toda a atenção. O homem já não vive sem esta parafernália, não vive sem a mais a luz, não vive mais sem a eletricidade, não vive mais sem os celulares, não vive mais sem a internet, não se vive mais sem, acabou. Ele é totalmente, está completamente plugado, como os mosquitos e as moscas plugados nas teias de aranha.
que contorna o mundo todo. E cada dia a teia de aranha aumenta mais. E cada vez o homem se prende mais. É preciso que acordemos, é preciso orar, vigiar, é preciso clamar. Nós estamos terminando nosso tempo comum para entrar vamos passar pelo fechamento do tempo comum com o dia de Cristo, Rei do Universo, e vamos entrar no advento, na espera do Senhor. Mas é preciso que esse advento não seja como os adventos de cada ano que passa, simplesmente questão litúrgica. É preciso que o ser humano reaja diante dessa verdade, porque quem nos garante que não será nosso último advento, nosso último Natal? Será que nós vamos conseguir ver Jesus nascer? Vamos celebrar o menino? Ou vamos celebrar Papai Noel? Ou vamos celebrar as ceias deliciosas, o álcool que rola, as alegrias falsas das pessoas, as trocas de presente, que eu não entendo porquê, se Jesus é o maior presente que a humanidade recebeu do Papai do céu, não Papai Noel, mas o Papai do céu que ele nos deu, e tudo aquilo que ele nos deu, consequente desse presente, que Jesus com ele vem trazer toda alegria, a vida e vida em abundância para todas as classes sociais, para todas as pessoas, para aquele que realmente vê essa verdade. Não existe frustração por um presente que não é como do vizinho mais rico. Não existe, porque o meu presente é o presente, é estar sempre presente no meu coração. É um presente que sempre me alegra. É Jesus Eucarístico, é Jesus na palavra, é Jesus na oração, é Jesus no coração do outro. E isso basta, não precisamos de mais nada, nada, absolutamente nada, de vitrines coloridas, de pisca-pisca, de imagens do falso e do mentiroso Papai Noel. Não precisamos de nada disso. Nós precisamos unicamente de Deus e só Ele basta, como Ângela de Foligno nos diz. Só Ele basta. Senhor Jesus, primeiramente, perdão pelo abandono, que o Senhor se encontre como no Getsemane, quando o Senhor se sentiu sozinho e suou sangue. A solidão te fez suar sangue. A morte te fez suar sangue. E o que não te faria suar sangue hoje? Penso. O Senhor seria simplesmente como derretendo e se transformando em sangue como se derrete um gelo. Nós te pedimos perdão e misericórdia por todas as dores que te causamos em todo o âmbito de seu corpo, de sua alma, de teu espírito, por causa dos nossos pecados e por causa da devassidão do universo, do mundo, dos homens, dos seres criados com tanto amor e que fugiram completamente da rota da filiação divina do Pai, e te tendo como Senhor das nossas vidas, porque o Senhor nos pagou por um alto preço, e isso deveria estar nos nossos corações uma gratidão impagável, uma gratidão de alegria, de amor, e um exercício de uma amizade, um companheirismo onde jamais poderíamos e deveríamos afastar de vós. Perdão, Senhor, e misericórdia. Perdão e misericórdia por todas as suas santas chagas que se abriram em favor dos homens para cicatrizar-nos ainda. Por isso, Senhor, que essa chaga que abriu-se não mais nas pessoas, mas o mundo está com a grande chaga, um mundo dividido no ódio, na luta quase corporal em busca de um poder, do poder, em busca de um patamar de um único governo, alguém coroado como Senhor máximo, o absoluto do mundo, tirando totalmente o seu lugar.
mas não perdem por esperar, porque a corda o Senhor está dando, a paciência o Senhor está tendo para que as pessoas possam ver os sinais e se converterem. Mas sei e penso que vai ser muito tarde para tantos, como o Senhor diz, muito ranger de dentes haverá. Será tarde demais. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa acordar, sacolejar o mundo para um acordar e para um viver, Senhor, santamente, dependente de vós, voltar às origens, Senhor, da igreja primitiva, onde a sua palavra encantava a todos. E hoje, nessa pluralidade de religiões, pluralidade, Senhor, de filosofias, pluralidade de seitas, tem confundido de todas as formas a fé das pessoas, tornando-as contaminadas de toda forma e natureza. E com isso, o demônio tem ganhado adeptos, Senhor, de todas as formas. Por isso nós sabemos, Senhor, queiram ou não queiram, a vitória é tua, é sua. Mas nós te pedimos, Senhor, tende piedade daqueles que creem, aqueles que te esperam, aqueles que te adoram, aqueles que te buscam e aqueles que sofrem por não te ver amado. Perdão por aqueles que pecam porque gostam de pecar. Misericórdia para aqueles que pecam, mas não querem e não gostam de pecar. Seja louvado, bendito e adorado por tudo sempre. Amém.